Nesse vídeo aqui eu quero falar com você a respeito de um assunto: filhos pobres na casa de um pai rico. É possível isso? Tem como ter filhos pobres dentro da casa de um pai rico? Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. Toda sexta-feira, 19 horas da noite, estamos aqui no CTV, Conselho para Toda a Vida, falando sobre família. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a curtir esse vídeo, a comentar, a compartilhar. Isso, compartilhe com um amigo, com um grupo, juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? O livro de Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 11, Jesus vai contar uma história. Deixa eu ler para você. Olha o que diz a Bíblia, verso de número 11. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos nós. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ó, deixa eu continuar a leitura aqui. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. Irmão, essa passagem aqui é riquíssima e traz para nós um grande ensinamento, e é sobre isso que eu quero falar. Pai rico e os filhos pobres na casa de um pai rico. Esse é o tema geral da mensagem de hoje. Afinal de contas, minha família em outro nível, tem que levar os meus filhos para outro nível, tem que ensinar para eles têm que aprender para não cair numa situação como essa. E como é que isso acontece? Como é que desenvolvemos essa história? Como é que Jesus começa contando essa parábola? Essa parábola, quando nós lemos ela, vamos entender que temos aqui um fazendeiro, um homem de grandes posses, que tinha a sua fazenda, o seu gado e muitos trabalhadores. A própria Bíblia, na parábola que Jesus está contando, revela que o menino pensou: vou voltar à casa de meu pai, porque quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores têm pão em abundância? Ou seja, era uma casa farta, uma casa que não faltava nada, tinha de tudo que era necessário para manter uma família. E os filhos desfrutavam disso, porque estava na casa do pai. Desfrutava de tudo, certo? Não.
não desfrutava. A verdade é que poderia desfrutar de tudo, mas quando nós começamos a ler essa passagem bíblica, vamos entender que os filhos não entendem o que o seu pai era rico e tinha muitas coisas em abundância. Não entende isso. Eles têm uma mentalidade totalmente diferente, porque a Bíblia é bem clara em dizer: se nós, sendo maus, damos boas coisas ao nosso filho, imagine o nosso Pai Celestial, que é bom. Será que ele não vai dar o melhor para nós? Jesus está falando aí a respeito dos homens, que se o filho pedir um pão, o homem não vai dar pedra. Se o filho, não, ele não vai dar alguma coisa ao contrário para o filho. Ele vai dar o que o filho precisa, que necessita. Assim é o nosso Pai Celestial. Aí eu entendo que tem muita gente que é filho de Deus. É filho de Deus. Quando é que nós passamos a se tornar filho de Deus? A Bíblia vai relatar para nós que quando nós aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador. Ó, João, no capítulo de número 1, vai relatar isso para nós. Que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todo aquele que aceitou, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, para mim se tornar filho de Deus, eu tenho que aceitar. E eu converso com pessoas que teve um encontro genuíno com Cristo, que aceitou a Jesus, que já tomou essa decisão, mas continua ainda pobre na casa de um pai rico. E eu não estou falando de financeiramente, não estou falando disso, meu irmão. Eu estou falando aqui, vamos entender dentro dessa história a condição desses meninos. Eu quero destacar aqui a condição do primeiro filho, o filho mais velho. O filho mais velho trabalhava com o seu pai, ou para o seu pai. Ele trabalhava. A Bíblia diz que quando o mais novo volta, o menino está no campo. O mais velho está no campo, mas há uma dificuldade em entender que aquilo que era do seu pai estava possível ou entregue à sua mão também. Dependia tudo de um diálogo, de uma conversa. Dependia de uma conversa. Às vezes, vamos ver isso aqui no filho mais novo. Porque o filho mais novo tem uma conversa com o pai. E ele conversa com o pai dizendo: pai, eu quero a parte da minha herança. Eu sei que uma parte me pertence e eu quero essa parte. Olha a conversa aqui. O mais velho não tem esse diálogo com o pai. O mais novo tem um diálogo com o pai, porque sabe de tudo aquilo que pertence a ele. Às vezes nós estamos na casa do pai e até temos noção e entendimento que pertence algumas coisas a nós, que podemos desfrutar de alguma coisa, mas nós não temos a coragem de conversar com o nosso pai. Não temos a coragem de conversar com o nosso pai. Irmão, para aquele que quer casar, o nosso Pai Celestial, ele dá todo o direito para você arrumar uma esposa. Agora, se nós conversarmos com ele, nós vamos entender, e se lermos a tua palavra, o manual que ele deixou para nós, vamos entender, aquele que acha uma esposa, acha um grande tesouro. Então temos que procurar. E como é que nós procuramos? Observando o aspecto da pessoa, observando o caminhar da pessoa. Temos que entender isso. Às vezes a gente não percebemos. Não temos um diálogo com Deus, aí entramos em problema. A Bíblia vai dizer para nós: é melhor morar em uma casa que tem goteira, que goteja dentro dela, do que conviver com uma mulher rixosa. Olha a Bíblia nos ensinando. Se nós dialogarmos com Deus, nós vamos ter resposta, porque Deus nos responde dentro da sua palavra. Deus nos responde. Precisamos conversar com Ele, usar o pergaminho que Ele nos deu. É interessante que o filho mais velho, ele fica emburrado e não quer entrar para dentro, até o pai sair para fora para conversar com ele, e ele vai jogar algo na cara do pai dizendo: eu estive tanto tempo com o Senhor aqui, e o Senhor nunca me deu um novilho, nunca me deu um boi para mim festejar com os meus amigos. E o que o pai vai dizer? Meu filho, o que é meu é teu.
Olha aqui. Deixa eu ler para você. Ó, o versículo de número 29. E levantando o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse o teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E todas as minhas coisas são tuas. O que está faltando, ou seja, em outras palavras, o problema não foi você estar comigo há tantos anos. A dificuldade não foi você obedecer todas as minhas regras dentro da minha casa. Não foi isso que impediu, ou que atrapalhou, ou que deixou você aí sem receber o melhor que eu tenho para ti. Não foi isso, mas foi a falta de diálogo. Tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse pegar o cabrito, o novilho, o boi, o cordeiro para festejar, você poderia pegar. Precisa pedir. Você está vendo a condição do filho pobre na casa de um pai rico? Ele é pobre porque ele quer. Está dado a ele as bênçãos de Deus. Está dado a ele as bênçãos de Deus. Mas é preciso eu pedir ao pai: Pai, me dá. Eu estou pensando em fazer isso, posso? A Bíblia disse: recebeste mal porque pediste mal. É preciso entender isso. Às vezes o problema está acontecendo dentro da tua casa e não é falta de você obedecer os mandamentos de Deus. Não é falta de você obedecer a lei de Deus. Às vezes as coisas estão ruins dentro da tua casa é por falta de um diálogo que você não está tendo com o seu Pai Celestial. Aprenda isso, eu conversar com Deus, porque o que Deus tem, Ele pode oferecer a nós, porque somos filhos. O que é meu é teu. Deus quer te dar uma casa de paz. Deus quer te dar uma casa de paz. Um lar abençoado, uma família abençoada, mas às vezes você não está sabendo pedir para Deus, às vezes você não, você está fazendo do seu jeito, trabalhando dia após dia, dia após dia e dia após dia. Era o que acontecia com o menino. O menino trabalhava tanto que não tinha tempo para conversar com seu pai. O menino trabalhava tanto que não tinha tempo para chegar para o pai e dizer: Pai, eu quero festejar um pouco. Quanto tempo você está passando dentro do seu trabalho? Não é pecado trabalhar, meu irmão. Não é. Eu tenho até um amigo que ele diz assim: o trabalho engrandece o homem. É um ditado dele: o trabalho engrandece o homem. Uma frase peculiar dele. Mas não é pecado trabalhar, mas o menino trabalhava tanto que ele não tinha tempo para conversar com o pai. Ele não, noção ele tinha que o pai dele era rico, mas ele estava na casa do pai rico e vivendo como pobre, vivendo como empregado. Irmão, Deus não quer que você viva dessa forma. Você é filho de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Para quê? Para rogar a Ele as bênçãos sobre a tua família, sobre a tua casa. Irmão, tem gente que é filho de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Conversa com Deus o mesmo que conversa com alguém lá fora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Só isso. Esse é o diálogo, irmão. Precisamos ter um diálogo aberto com o Senhor, ter uma intimidade. Quem tem intimidade com Deus, conversa sobre tudo. Conversa sobre tudo. Não tem vergonha de colocar diante do Pai Celestial as suas necessidades. O menino só abriu a visão e os olhos
e abriu a boca para falar, depois que ele percebeu que aquele que estava fora voltou, estava tendo aquilo que ele queria ter. E ele vai dialogar com o pai e dizer, pai, eu queria fazer isso, mas o Senhor nunca me deu. O pai vai dizer, nunca te dei, porque você não pediu? Porque tudo que eu tenho é teu. A intimidade muda a minha história. Você quer ter a sua história mudada? Tem intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. O menino mais novo tinha tanta intimidade com o pai que ele foi ousado em pedir a sua parte da herança. A herança se recebe quando o pai parte, não é dessa forma? Mas ele pede em vida, pai, dá-me a parte que me pertence. Dá-me a parte que me pertence. Ele não está nem pedindo para o pai fazer ali um testamento. Quando o senhor partir, já deixa dividir as coisas. Não, ele não está pedindo isso. Ele está pedindo a parte da fazenda em dinheiro para ele. Dá a parte que me pertence. A intimidade, é lógico, o pedido aqui está errado. Não era para pedir dessa forma, mas eu estou mostrando a intimidade que ele tinha com o pai. E às vezes está faltando intimidade nossa com Deus, para dialogar com Deus, para conversar com Deus e ouvir os conselhos dele para a nossa vida. Está faltando isso. Está faltando isso. Se nós vemos a Bíblia, vamos entender que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Ou seja, muito mais do que abençoado é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, temer ao Senhor é ter respeito. Respeitar o Senhor, o homem é muito mais do que abençoado quando ele respeita a Deus. E quando é que eu percebo que alguém tem respeito por mim? É pela intimidade que ele tem, mesmo sendo íntimo, ele não fala qualquer coisa. Mesmo sendo íntimo, ele conversa de tudo, mas ele sabe conversar. Oh, meu irmão, precisamos ter intimidade com Deus para poder conversar com Ele sobre tudo e saber conversar com Ele. Porque às vezes é isso, não, o erro do filho mais novo foi saber conversar com o pai. Ele não sabia, ele tinha intimidade e pediu, mas se ele faz diferente, se ele faz diferente, pai, eu tô pensando em sair por aí. Eu tô pensando em dar uma volta pelo mundo aí fora. Tô pensando nisso, intimidade. Não, todo mundo tem... O pai ia falar com ele, meu filho, tudo bem. Você quer ir lá fora? Você quer expandir os negócios do pai, é isso? Você quer criar um negócio para você? O que você está pensando em fazer? O pai ia perguntar para ele, você está pensando em viajar? Qual que é a tua mentalidade? Porque o menino só pediu a herança e dias depois ele faz algo que ele não contou com o pai, ele não conversou com o pai. Ele tira tudo que lhe pertence e vai para uma cidade longínqua, para uma terra distante. Mas se ele não pede a herança e conversa com o pai abertamente quais eram os seus pensamentos, você acha que o pai não ia patrocinar a viagem dele? Você acha que o pai não ia... Não, eu tô falando do diálogo. O pai ia patrocinar a viagem dele. Além de patrocinar, ia falar para ele, filho, faz assim, 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 assado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Porque o pai tinha experiência. O pai tinha experiência. Irmão, o pai estava num patamar elevado. Você vê que o pai é fazendeiro. Você vê que o pai tem gado, tem novilho, o pai tem ali o cabrito, o pai tem de tudo. E tem bastante empregado. Sabe o que significa isso? Que o pai não era qualquer um. O pai não era qualquer um. O pai era alguém que sabia administrar. E lógico, ele ia ensinar o filho a administrar. Ele ia falar, cuidado. Quando você perceber que está entrando no lugar onde você está, a pobreza, está entrando uma calamidade, faz isso, assim, assim, assado. Ou seja, ele ia ser orientado, porque entendemos que ele gastou tudo que tinha. O que fez ele gastar tudo que tinha? A falta de experiência em administração. A falta de experiência em administração. Se ele conversa com o pai ensinaria. Deus tem tanto para nos ensinar. Deus tem tanto para ensinar a tua família. Deus tem tanto para ensinar a tua casa.
Mas às vezes nós não conversamos com o nosso pai e por isso não somos ensinados. Não somos ensinados. A Bíblia vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque não tem conhecimento? Não, não é por causa disso. É porque tem lhe faltado conhecimento para ele. Conhecimento tem, porque o pai tem muito conhecimento. O pai quer ensinar, mas o povo não está buscando conhecimento. Estamos vivendo uma geração onde se fala muito em oba-oba, procura-se muito barulho e pouco conhecimento sobre Deus. Precisamos ter conhecimento sobre Deus, porque quando conhecemos sobre Deus, olha o que muda em nossa vida. A nossa vida espiritual muda, a nossa vida física muda, a nossa vida familiar muda e até mesmo a nossa vida financeira muda, porque conhecemos sobre Deus e Deus ensina a nós sobre tudo. Deus ensina a nós sobre tudo, sobre todo tipo de comportamento que devemos ter. Ele nos ensina. Tudo que você procurar dentro da Bíblia tem, irmão. Tem. Eu aprendo aqui nessa passagem que a grande dificuldade dos filhos ser pobre da casa de um pai rico é que os filhos não querem sentar com o pai para aprender. Senta com o pai para aprender. Senta com o pai. Eu falo, senta com o seu pai físico. Eu falo, senta com o seu pastor. Senta com o professor da escola dominical. Senta com o professor dos cultos de ensinamento. E senta com o Pai Celestial. Tem um tempo com ele. Tem um tempo de leitura bíblica. Tem um tempo de leitura da Bíblia, irmão. Tem um tempo de oração. Tenha um tempo de oração. A partir de hoje, faça isso. Tenha um tempo de oração. Eu sempre digo na minha casa, a falta do diálogo acaba levando nós para a ruína. Vou dizer e refrisar, a falta do diálogo acaba levando nós para a ruína. Porque eu não sei o que você quer, minha filha. Se você não dialogar comigo, eu falo com ela isso. Se você não falar para o seu pai, o pai não vai saber. Você precisa conversar. O pai entende das necessidades que você precisa, mas eu não sei o que você está pensando, o que você quer. Então você precisa conversar comigo. Tenha a liberdade de conversar com o pai. Falo para minha esposa, temos que conversar, ter o diálogo. Porque se você não ter um diálogo entre o marido e mulher, você não sabe o que está acontecendo. Podemos até ver alguns sinais, mas no profundo, na realidade, não saberemos. Sem o diálogo. Precisamos ter o diálogo. Você precisa, porque a falta do diálogo leva a sua casa, o seu lar, para a ruína. E é isso que aconteceu. O filho mais velho, na casa do pai, há tanto tempo, e nem sequer pôde matar um novilho ou um cabrito para festejar com os amigos. Porque o pai não deixou? Não. É porque ele nunca dialogou com o pai. O filho mais novo perdeu tudo que o pai deu na mão dele. Por quê? Porque não dialogou com o pai. A falta do diálogo leva a família para a ruína. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua casa, deixa eu orar pela sua família. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Senhor, não queremos ser filhos pobres na casa de um pai rico. Queremos sim ter conhecimento. Queremos aprender contigo, ó Deus. Queremos ter tempo de aprendizado da tua palavra, para que possamos nos tornar ricos em conhecimento. Logo, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. É isso que nós queremos, ó Deus. Crescer dia após dia, tanto na graça como no conhecimento, para nós termos uma família estabilizada. Deus, guarda a família desse homem, guarda a família dessa mulher, guarda esses teus filhos, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, e eu te aguardo da próxima sexta-feira, minha família em outro nível. Segunda-feira, às 19 horas da noite, estamos aqui com a palavra de Deus para você também. Vem conosco, compartilhe, comente e não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Deus abençoe.